título da mensagem de hoje é A Visão de um Milagre. A Visão de um Milagre. Eu quero ler com vocês o texto que está no Evangelho de João, no capítulo 9. Nós vamos ler os versículos 1 a 3, depois nós vamos saltar e ler os versículos 6 a 12. Então eu gostaria de te convidar a acompanhar comigo na sua Bíblia, ou também aqui na tela aqui atrás. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse ao cego: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Esse nome significa aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: não é esse o homem que ficava sentado pedindo esmolas? É, diziam alguns. Não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém ele mesmo dizia: sou eu mesmo. Como que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez um pouco de lama e passou a lama nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Até aqui a palavra do Senhor. Nós já vamos voltar nessa mensagem, mas enquanto eu lia esse texto durante a semana, esse texto a respeito de um homem que nasceu cego, eu lembrei de uma das vezes em que eu agradeci ao Senhor por não ter nascido cego, por poder enxergar com os meus olhos. Eu sei que aqui a gente tem algumas pessoas que já são casados, quem sabe estão noivos, prestes a casar. Alguém pode dizer amém a isso? Ok? E eu sei que, eu não sei se vocês lembram, mas eu lembro muito bem da primeira vez que eu vi a Débora, a primeira vez que os meus olhos bateram nela. Alguém mais lembra? Homens, eu estou ajudando vocês aqui, se ajudem, por favor, ok? Eu lembro como se fosse hoje, o que ela estava vestindo, eu lembro da nossa primeira conversa, mas sabe, tem uma outra coisa a respeito da Débora que eu lembro, que foi a primeira vez e única vez, obviamente, quando eu vi ela entrando no corredor da igreja, no corredor do lugar onde nós estávamos casando, vestida de noiva, de véu, de vestido enorme, eu nem sei como é que chama aquilo tudo, mas era lindo, e eu lembro de ver, eu lembro uma multidão de pessoas, porque sim, o nosso casamento era uma multidão de pessoas. Eu sou filho de pastor, a Débora também é filha de pastor, de outra igreja, nós éramos de igrejas diferentes. Então, imagina os convidados de uma igreja, os convidados de outra igreja. No nosso casamento tinha 720 pessoas assistindo. Então era um casamento um pouquinho diferente. Mas sabe, eu não lembro do rosto de ninguém que estava lá, mas eu lembro do rosto da Débora. Eu lembro dessa cena, e ela entrando, e eu nem lembro daquele velho que estava do lado dela, segurando o braço dela. Não, brincadeira, claro que lembro do meu sogro, mas lembro mais da minha esposa, entrando, e linda, maravilhosa, com aquele vestido muito linda, parecia uma princesa, uma rainha entrando, o sol batendo, os passarinhos voando, o Espírito de Deus, não, calma, mas era uma cena linda. E eu lembro de estar na outra ponta do corredor esperando ela. Eu lembro de pensar: Deus, obrigado por poder enxergar, obrigado pelo dom da visão. De verdade, eu lembro disso. Eu já contei essa história algumas vezes, e eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro de pensar isso: Deus, obrigado por poder enxergar com os meus olhos. E nessa semana, enquanto eu preparava essa mensagem, eu estava justamente pensando nesse homem. Porque esse texto que nós lemos fala de um homem que nasceu cego. Você viu isso? Nasceu cego. É uma curiosidade esse texto, porque nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, esse é a única pessoa que nasceu com uma doença, ou pelo menos que a Bíblia menciona que ele nasceu com uma doença. Depois, em Atos dos Apóstolos, vão aparecer outras 2 pessoas, mas nos evangelhos é a única menção de alguém que nasceu cego, nasceu na condição de não enxergar nada da vida.
Agora, eu quero fazer um exercício com você aqui. É claro que nós temos pessoas, e quem sabe você conhece alguém que perdeu a visão no decorrer dos anos, por alguma doença, por algum acidente. Mas essas pessoas que perderam a visão depois, elas viram como eram as coisas, elas viram como era a areia da praia, elas puderam ver, quem sabe, o mar, puderam ver como era o sol, as nuvens, o que era um pássaro, o que eram as pessoas da sua família. Mas imagina esse homem. Nunca havia visto, quem sabe, a areia que os seus pés pisavam. Nunca havia visto o seu próprio rosto. Não sabia qual era a sua própria imagem. Esse homem nunca viu o rosto do seu próprio pai e da sua própria mãe. Uma pessoa que nunca conheceu a vida pelos seus olhos. Apenas ouvia as coisas acontecer. Nunca havia visto a vida de verdade. Sabe, o que me chama a atenção nesse texto é que, diferente de outros momentos onde Jesus cura pessoas, diferente de outros momentos onde Jesus transforma a vida de pessoas, Jesus não estava indo na direção desse homem. Jesus não havia escolhido ir na direção desse homem. Jesus não havia programado a viagem na direção desse homem. Você não vê, como em outros momentos, Jesus mudando de rota para ir na direção desse homem e fazer alguma coisa por ele. Jesus simplesmente estava caminhando, Jesus simplesmente estava andando. O que eu acho maravilhoso também nesse texto é que você não vê esse homem cego pedindo para que Jesus o curasse. Como em outros momentos na Bíblia, em outras curas milagrosas de Jesus, nós vemos pessoas dizendo: Jesus, por favor me cura, por favor muda a minha vida, por favor me restaura, eu sei que tu pode. Não existe pedido, não existe planejamento, não existe mudança de rota, simplesmente Jesus caminhando. E no caminho de Jesus, Jesus se nega a permitir que aquele homem continuasse daquela maneira, vivendo daquela maneira, sem ver. Deixa eu aproveitar esse momento aqui para dizer isso para alguém aqui nessa noite, sentado nessas cadeiras aqui nessa noite. Pode ser que você não planejou estar aqui hoje, pode ser que você não mudou a sua rota para estar aqui hoje, mas deixa eu te falar uma coisa: Deus planejou que você estivesse aqui nessa noite, Deus planejou e colocou a rota desse lugar nos seus planos. E se você permitir hoje, assim como Jesus tocou esse cego, Jesus pode tocar a sua vida, Jesus pode tocar a minha vida, Jesus pode tocar a nossa vida nos lugares mais escuros, nos lugares mais doentes, nos lugares que nós precisamos de um toque de Jesus. Jesus pode fazer se nós permitirmos, amém? Agora, Jesus estava prestes a fazer duas coisas. Diferente do que aquilo que nós podemos pensar lendo esse texto a respeito da cura de um homem, uma cura bastante curiosa, a propósito, nós já vamos falar disso. Mas Jesus não estava prestes apenas a curar os olhos daquele homem, não estava prestes a curar apenas de uma cegueira física, mas Jesus estava prestes também a encher os seus discípulos que o acompanhavam de visão. Aqui eu quero separar duas palavras, porque eu sei que nós às vezes misturamos, e eu sei que as duas palavras podem significar e podemos falar delas da mesma maneira, mas sabe, Jesus aqui queria encher os discípulos de visão enquanto curava a vista daquele cego. Se você procurar no dicionário, você vai ver que tanto visão como vista ou ver, você pode usar a mesma palavra para falar as mesmas coisas, mas se você for no dicionário, você também vai encontrar definições diferentes para a palavra visão e para a palavra ver. A palavra ver aqui, naquilo que nós estamos falando, tem a ver com literalmente aquilo que aquele homem não conseguia fazer. Literalmente com a vida que aquele homem estava tendo até aquele momento, sem conseguir ver as coisas. E por não conseguir ver, ele estava literalmente escravo do meio em que vivia. Você vê que em um momento do texto nós lemos que as pessoas diziam: não é esse que estava alguns dias atrás pedindo esmolas? Ou seja, esse homem, ele era escravo da sua deficiência, ele era escravo de não conseguir ver, ele era um pedinte, ele vivia da sobra e do resto dos outros. Mas Jesus estava prestes a fazer aquele homem ver e enxergar no físico, mas também estava prestes a encher aqueles discípulos de visão. Mas o que é visão aqui? Naquilo que nós estamos falando, visão é aquilo que pode definir o nosso sonho.
ter uma visão é aquilo que pode definir as nossas expectativas. Visão é aquilo que define o nosso destino, é aquilo que define o nosso futuro. Sabe, ter uma visão bem definida na vida é aquilo que nos leva a ter sucesso na empreitada e na jornada que nós estamos nos programando, ou naquilo que nós desejamos ter. Sabe, aquelas pessoas que conseguem ter uma visão sobre família, puxa, essa é a visão que eu tenho sobre ter uma família um dia. Essa pessoa vai saber escolher muito bem com quem ela vai se casar. Uma pessoa que tem e recebe a visão sobre um futuro, vai saber o que dizer sim e ao que dizer não no decorrer da caminhada. Porque apenas quando nós temos visão, que nós conseguimos no decorrer da caminhada saber que, ok, para isso não, para isso sim, para isso não, para isso sim, porque os nossos sims e os nossos nãos nos empurram, nos levam, nos potencializam para a direção da nossa visão. Qualquer pessoa que pretende abrir um negócio, pretende empreender, antes de qualquer coisa, ela precisa ter uma visão sobre o seu negócio. Ela precisa olhar adiante e saber qual o público que ela quer. Estou usando o exemplo, o público que ela quer alcançar. Ela precisa saber o que o público que ela quer alcançar deseja da vida, para então saber os passos que ela deve dar na sua empresa, certo ou errado. Uma pessoa que decide casar com alguém e ter uma família e formar uma família, precisa ter uma visão daquilo que vai ser lá na frente, daquilo que deseja que seja este casamento e essa família, porque só então vai poder, com base na sua visão, decidir se essa é a pessoa certa para se casar ou não. Se algumas coisas dentro do relacionamento são negociáveis ou são inegociáveis. Mas sem uma visão bem definida, nós não conseguimos chegar aos nossos objetivos, às nossas definições, sabe? Em um trecho da Bíblia fala que quando o povo não tem visão, ele perece, ele morre. Quando nós não temos visão, nós morremos na praia. É o famoso, nós nadamos e morremos na praia. Ou outras pessoas dizem, para quem não sabe para que lugar está indo, qualquer destino serve. Para quem não sabe qual a direção da sua vida, qualquer destino serve. Ou seja, você nunca chega a um lugar. Mas eu quero olhar com vocês para esse texto que nós acabamos de ler e tirar desse texto aquilo que Jesus está fazendo aqui com os discípulos, Jesus está fazendo aqui com esse homem. Porque para Jesus não era apenas uma questão de cura, mas era uma questão de visão também. E eu entendi, eu percebi no decorrer da minha jornada com Jesus, que eu posso ter vários sonhos, eu posso ter várias visões sobre o meu futuro. Você pode sonhar, você pode ter várias visões sobre o teu futuro, sobre os teus negócios, sobre a tua família, sobre aquilo que você acredita, sobre onde você deseja chegar. Mas eu percebi e aprendi que quando a minha visão está alinhada à visão de Jesus, aos princípios que norteiam a visão de Jesus, eu chego muito mais longe do que eu chegaria apenas com a minha própria visão. Os meus negócios chegam mais longe, a minha família chega mais longe, os meus planos chegam mais longe. Então, eu gostaria de olhar para esse texto com vocês hoje, tentar entender e observar o que na visão de Jesus é mais importante. Porque se a nossa visão de vida estiver alinhada com a visão de vida de Jesus, nós vamos chegar mais longe, nós vamos conquistar aquilo que sonhamos, nós vamos estar alinhados com o plano de Deus na terra. Será que tem alguém aqui querendo estar alinhado com os planos de Jesus, com os planos de Deus aqui nessa terra? Em primeiro lugar, a primeira coisa que está claro na visão de Jesus nesse texto é que pessoas sempre serão mais importantes do que lugares. Sempre. Sabe, muitas pessoas podem pensar que esse homem estava no lugar certo, na hora certa, e por isso ele recebeu a cura. Afinal de contas, Jesus estava apenas caminhando. Mas deixa eu te falar uma coisa. É assim que nós somos programados para viver, é assim que nós somos programados por esse mundo, pelo país que nós estamos, pelo mundo que nos cerca. É assim que nós somos programados para viver. Como? De que maneira? De que primeiro eu alcanço bons lugares,
lugares altos, lugares relevantes, e aí então eu vou alcançar nesses lugares relevantes, nesses lugares altos, nesses lugares lindos, nesses lugares instagramáveis, por assim dizer, eu vou alcançar boas conexões, e a partir das boas conexões, eu vou alcançar bons relacionamentos, e aí tudo vai acontecer na minha vida. Para Jesus não funciona desse jeito. Para Jesus não há um lugar certo, nem sequer uma hora certa. Jesus, quando passa na nossa vida, muda tudo, não importa onde nós estejamos. Percebe bem, o que Jesus fez nesse momento, não foi retirar esse homem do lugar onde ele estava, não foi levar ele para um lugar de prestígio, não foi levar ele para um lugar mais bonito, melhor. Não, esse homem foi curado e recebeu a cura, e os discípulos receberam visão no lugar aonde estavam. Sabe, muitas vezes nós acreditamos que precisamos estar naquele lugar específico para não perdermos a oportunidade da nossa vida. Preciso frequentar esses círculos para então ver a minha vida avançar, a minha vida mudar. Lugares bem falados vão me dar as oportunidades que eu preciso. Deus só vai poder fazer na minha vida se eu estiver num bom lugar, se eu estiver num bom momento. Então primeiro eu quero chegar ao lugar e depois eu quero chamar Jesus. Só que as coisas não funcionam assim. O lugar definitivamente não tem nada a ver com a cura daquele homem. Preste atenção, aquele homem nasceu cego. Como cego, ele vivia de esmolas do resto das pessoas. A única coisa que ele conhecia era o som daquelas pedras e daquela areia debaixo dos seus pés. Quem sabe o som que a esteira de palha que ele deitava ou sentava para pedir esmolas fazia ou desdobrar. A única coisa que ele conhecia era o barulho das mesmas pessoas falando, de novo esse camarada aqui. A única coisa que aquele homem conhecia, o único lugar que ele conhecia era aquele. Ou seja, esse lugar não era um lugar de bênção para aquele homem. Não era um lugar de status para aquele homem. Esse lugar, na verdade, era o lugar de miséria daquele homem. Você prestou atenção nisso? Era o lugar mais miserável da sua vida. O único lugar que ele conhecia. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus passou pelo lugar de miséria daquele homem. Jesus não o retirou dali, mas o curou ali mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, assim como foi há mais de 2000 anos atrás, é da mesma maneira hoje. Jesus nunca frequentava os ambientes de pessoas curadas e pessoas sadias. Jesus não chamou o homem para fora da cidade, Jesus entrou no ambiente de miséria daquele homem. Sabe, é isso que Jesus faz. É isso que Jesus fez e é isso que Ele continua fazendo. Ele vai até onde eu estou, Ele vai até onde você está, ainda que seja um lugar de miséria, ainda que seja o pior lugar do mundo para você. Jesus vai até esse lugar. Jesus foi até o lugar de miséria para tirar aquele homem da miséria. Sabe o que eu amo nisso? Que, lembrem, esse homem era um pedinte. Provavelmente ele não devia ser uma pessoa muito limpa, muito cheirosa, porque eu imagino que não. Jesus não pede para aquele homem tomar um banho primeiro. Jesus não pede para aquele homem se recompor. Jesus nem sequer diz: ei, você sabe diante de quem que você está? Aqui é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, fica de pé. Pelo menos toma vergonha nessa cara, toma um banho. E aí Jesus não faz isso. Jesus não pediu uma mudança de hábitos para aquele homem, para então transformar a sua vida. Jesus não pediu para que aquele homem mudasse o seu mindset, e aí então ele faria alguma coisa. Sabe, eu e você estamos acostumados com um papo muito errado, que o mundo nos conta. Que primeiro nós precisamos mudar a nossa mente, primeiro nós precisamos mudar os nossos ambientes, primeiro nós precisamos sair dos lugares de miséria sozinho, e então chamar Jesus para a nossa vida. Ei! Se você conseguisse fazer sem Jesus, você não teria feito já? Você acha que se esse homem pudesse sair do seu lugar de miséria sozinho, ele não teria feito já? Mas ele precisava de Jesus, assim como eu e você precisamos de Jesus. E deixa eu te fazer uma pergunta hoje, para você responder para você mesmo. Qual é o seu lugar de miséria hoje? É claro que aqui eu não estou me referindo à miséria como aquele homem vivia. Você está entendendo o que eu estou falando?
Lugar de miséria para nós é aquilo que aflige a nossa alma. Lugar de miséria para nós são aquelas coisas que nós guardamos num armário dentro da nossa alma, bem escondidos, bem secretos, bem velados, porque nós temos vergonha de lembrar, de pensar neles. São aqueles vícios que nós não conseguimos largar, são aqueles desejos que nos maltratam, são aquelas coisas que nos levam a viver uma vida de miséria, aquelas coisas que nós escondemos, que nós temos vergonha. Deixa eu te falar uma coisa, quais são os teus lugares de miséria hoje? Qual é o meu lugar de miséria hoje? Will, mas por que eu preciso responder essa pergunta para mim? Porque no momento que você identifica qual é o teu lugar de miséria, você pode dizer: Jesus, eu estou aqui, vem me curar, vem me transformar, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, eu não consigo sair desse lugar sozinho, eu só conheço isso aqui, esse é o meu lugar, eu não vou conseguir sair, mas eu sei que tu podes me tirar daqui. Quais são os lugares de miséria na tua vida, que quem sabe não te permitem ver a beleza da vida, não te permitem ter uma visão clara e definida de Deus para a tua vida, que quem sabe você se sente como cegado, como preso, e você não consegue avançar, parece que você tenta. Quais são esses lugares que estão te impedindo de enxergar a vida que Deus tem para você? Quem sabe para alguns são dívidas por más escolhas, más decisões. Para outros é uma ansiedade que toma conta de você e você não consegue fugir disso. Para outros é um sentimento de inferioridade, de que você é menor do que todos, e de que todos à sua volta são melhores do que você, e você não consegue sair daí. Por mais que você tenta, por mais que você empurra, por mais que você corra, você se sente sempre menor, sempre o último. Quem sabe o seu lugar de miséria possa ser uma doença física no corpo ou na mente, alguma coisa que você trava uma batalha diária, todos os dias, contra a sua própria mente. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, Jesus pode passar hoje onde você está, no lugar aonde você está na vida, e te fazer o convite à transformação, e te fazer o convite para encher a tua vida de visão, para te fazer o convite para abrir os teus olhos, não somente os olhos que nós podemos enxergar a vida, mas a visão que Deus tem para nós, para a nossa vida. Porque pessoas sempre serão mais importantes do que os lugares para Jesus. Essa é a visão de Jesus. Os lugares nunca terão mais importância, ou mais valor, ou mais status do que pessoas. Pessoas sempre terão mais importância para Jesus. Mas sabe, em segundo lugar, nesse texto, eu vejo algo preciosíssimo a respeito da visão que Jesus tem. E eu quero com vocês que a minha visão de vida, dos meus planos pessoais, dos meus planos com a minha família, dos meus planos nessa terra, eu quero que toda a visão que eu tenho para a minha vida estejam baseadas na visão de Jesus para mim e para as pessoas ao meu redor. E em segundo lugar, nós vemos que a obediência para Jesus sempre será mais importante do que os métodos. Sempre. Por isso, deixa eu te falar uma coisa, não se apegue a métodos, porque os métodos podem mudar, mas Jesus não. Sabe, nós estamos vivendo em tempos, sabe, a história conta, a história atual, contemporânea conta, que nós nunca avançamos tanto como humanidade, como nos últimos 10 anos. Nós saltamos, eu não sei agora porque eu não lembro de cabeça, mas quem sabe algum de vocês saiba quantos anos nós saltamos na tecnologia humana em poucos anos. Tu falou um número? Nós nunca vivemos tanta coisa como essa geração que vive agora viu, nunca avançou tanto. As coisas mudam o tempo todo, os modelos das coisas mudam o tempo todo. Você comprou um celular hoje, que é o último modelo, literalmente daqui a 30, 45 dias, esse celular já não é mais o último modelo. As coisas mudam o tempo todo, o formato das coisas, a forma de comunicar, a forma de viver, tudo está em mudança constante, isso não vai parar. Deixa eu te falar uma coisa, não se apegue aos métodos, aos modelos, porque esses métodos mudam, mas Jesus não muda. Se apegue a Ele. Você já se perguntou por que Jesus usava métodos tão esquisitos? Por que métodos tão estranhos como esse? Você já se colocou no lugar desse homem?
Você imagina, você não está enxergando nada. Tudo que você conhece é por coisas que alguém falou para você que são. Eu imagino esse homem enquanto criança, os pais tentando explicar para aquele menino o que é um barco. E tentando dar definições. Um barco é um recipiente construído de madeira, onde você entra, nós colocamos dentro do mar, e a cada nova palavra o menino deveria perguntar o que é o mar. O mar é uma coisa molhada, gigantesca, onde tem peixes. Ok, o que são peixes? Peixes são isso que... Porque ele nunca viu nada na vida. Tentando, quem sabe, os seus pais explicarem como era a aparência dele mesmo, do próprio filho. Olha, você tem cabelos assim e dessa cor. O que é essa cor? O que são cabelos cacheados? Como é isso? Eu imagino tentando explicar. E agora, esse homem, Jesus está diante dele. Ele não sabe muita coisa porque ele não enxerga. E Jesus cospe no chão. Cospe no chão. E faz barro com isso, e coloca nos olhos desse homem. Você já se perguntou por que essa coisa tão maluca? Se em outros momentos em que Jesus cura pessoas na Bíblia, Jesus não faz coisas assim. Ele simplesmente, para alguns, dá uma palavra e diz, você está curado. Para outros ele diz, a tua fé te curou, vai em paz. Para outros ele coloca a mão sobre as pessoas. Por que nesse momento Jesus faz desse jeito? É como se para cada pessoa Jesus tivesse um método diferente. Sabe o que eu mais amo nesse texto é que nós lemos no final, que quando o homem é perguntado o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, o homem, ele nem sequer cita a saliva. Claro, ele não enxergava, provavelmente ele nem soube que era saliva. Ele diz, olha, um tal de Jesus colocou barro nos meus olhos. Eu imagino esse homem não devia ter muitos amigos, porque se ele tivesse, ele teria dito, Moisés, era com cuspe. Cuspe, como assim? Que método maluco é esse? Sabe por quê? Jesus sempre envolve as pessoas como cooperadores do milagre. Jesus sempre nos envolve nos seus milagres. E os métodos de Jesus sempre pedem obediência. A obediência é a participação que nós podemos oferecer para o milagre que só Ele pode fazer. É a única parte que nós podemos fazer, é o único movimento que nós podemos nos envolver. Sempre Jesus pede obediência primeiro. Para recebermos os milagres de Jesus e sermos cheios de visão, é preciso obedecermos. Agora, esse método de Jesus nos leva a um movimento diferente. Porque vocês perceberam que o homem não fica imediatamente curado? Jesus primeiro coloca barro nos seus olhos, e depois Jesus diz, olha, vai até o tanque Siloé, e lava os teus olhos, e aí tu será curado. Olha que coisa mais maravilhosa a respeito dessa cura. Jesus, por que isso? Eu tenho que obedecer, sem estar vendo literalmente, e Jesus, por que no tanque de Siloé? Sabe, o tanque de Siloé significava, a palavra Siloé literalmente significava, aquele que foi enviado. Eu amo isso. Porque agora Jesus envia esse homem para ser curado. Mas sabe, esse tanque não era qualquer tanque. Esse tanque era uma cisterna de água potável, vinda direta de uma fonte. E esse tanque ficava no centro da cidade, aos olhos de todos, à vista de todos. Todos conheciam esse tanque por ter passado, e conheciam esse tanque pela história da cidade. Todo mundo sabe que cada cidade tem a sua história, certo? E essa cidade tinha essa história. A história de que um rei, alguns anos atrás, num momento em que a cidade foi completamente sitiada por exércitos inimigos, e fecharam a cidade por dias e dias e dias, e as pessoas iriam morrer de sede, iriam morrer de fome, esse rei consegue fazer, e hoje de manhã eu falei um número que é equivocado, esse rei conseguiu construir, no meio do sítio, um aqueduto em pedra de 528 metros de distância, que trazia água pura da montanha para dentro da cidade, sem que o exército inimigo pudesse interferir na água deles. Ou seja, essa água entrou na cidade para dar vida, para trazer vida nova para aquela cidade.
Era tão famosa que os historiadores dizem que a cidade inteira criou música, criou canções para cantar o momento da inauguração, que veio vida para aquela cidade, que eles conseguiram ver vida naquela cidade. E sabe, a cidade inteira cantava e se alegrava no centro da cidade, porque agora havia vida. Mas nesse momento em que Jesus está falando, não é mais sobre uma cidade estar alegre porque podem ver vida, mas é um homem que está alegre porque pela primeira vez na sua vida vai enxergar a vida com os seus próprios olhos. Agora, esse tanque ficava no meio da cidade e Jesus manda ele se lavar nesse tanque. Jesus poderia ter dito: te lava na casa dos teus pais, usa uma bacia, vai no escondido, vai no secreto e te lava e você vai ficar curado. Mas Jesus disse: vai no lugar mais público, onde todos podem te ver. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Jesus pede comprometimento. Jesus pede comprometimento com aquilo que Ele faz por nós. Deixa eu te falar uma coisa: comprometimento não se faz no privado, se faz no público. Nunca se faz no privado. Comprometimento é no público. Quando você compra um carro e você aperta a mão de uma pessoa no privado, que aperto, hein, meu amigo? Aperta um pouco menos que eu vou precisar dela depois. Ok, obrigado. E você aperta a mão de uma pessoa no privado e diz: olha, eu estou vendendo esse carro para você. Você aceita os termos? Aceita os termos. Então bora lá, está fechado? Não está fechado. Nós agora precisamos ir no cartório, no público, onde testemunhas vão dizer: esse carro de fato agora não é mais do Will, agora passa a ser do Gui. Porque comprometimento, compromisso, contrato é no público. Sabe, Jesus, quando vem à nossa direção para nos curar, Ele pede comprometimento da nossa parte. Jesus, quando vem na nossa direção nos encher de visão, nos encher de propósito, Ele vem também na nossa direção dizer: eu preciso de comprometimento de você, eu preciso de comprometimento público daquilo que eu estou fazendo por você. Comprometimento nunca é no privado. Jesus deseja nos encher de visão, mas Jesus também nos pede comprometimento com Ele. Sabe, e a obediência aos seus métodos esquisitos, estranhos, improváveis, é a declaração de que cremos nele e por isso nos comprometemos com a sua causa. O tanque que antes foi o alvo da alegria do povo, porque traria vida para ele, vida para a cidade, agora é o lugar da alegria de um homem que voltou a ver, ou ver pela primeira vez, a alegria também dos discípulos que foram cheios de visão. Deixa eu te falar uma coisa: não procure por métodos, procure por obediência. Não procure ser conhecido por um homem ou uma mulher de métodos bem estabelecidos, mas procure ser conhecido como um homem, uma mulher obedientes à visão do seu Senhor. Nós precisamos de visão, e para Jesus a obediência é mais importante do que os métodos. Às vezes nós paramos na vida, trancamos, freamos a nossa vida, simplesmente porque não estamos recebendo de Deus da maneira que desejávamos receber dele, com os métodos e com as formas que nós desejávamos receber dele. E nós fazemos planos com os sonhos e com a visão que nós temos e dizemos: Deus, olha, o Senhor podia fazer isso dessa forma, dessa forma, dessa forma e dessa forma. Jesus, seria incrível qualquer uma dessas formas que eu acabei de dizer para o Senhor. O Senhor podia simplesmente fazer eu ganhar na Mega Sena e estava tudo resolvido. Nós colocamos métodos para Jesus, para que Ele toque na nossa vida. Mas deixa eu te falar uma coisa: Jesus não se guia pelos teus métodos, Ele tem os próprios dele. E por mais que sejam estranhos, a estranheza dos métodos de Jesus simplesmente nos leva a uma obediência ainda cegos. Esse homem precisa obedecer Jesus sem ver absolutamente nada. Esse homem, não é que os seus olhos começaram a ser abertos e agora ele poderia ver Jesus. Não. Ele ainda estava cego. Ele ainda não podia ver. E Jesus diz: olha, vai, cego mesmo, e lava os teus olhos no tanque de Siloé. Diante de todos, te compromete comigo. Mas Jesus, não dá para abrir só o olho esquerdo, só um olhinho direito para eu poder ver o caminho. Não. Porque obediência é sem ver absolutamente nada. Quando eu obedeço sem ver, Jesus me recompensa, me enchendo de visão para a minha vida, me enchendo de visão para os meus negócios, me enchendo de visão para a minha família, me enchendo de visão para aquilo que antes eu não conseguia ver. Mas primeiro está a obediência. Agora,
nessa história, assim como todas as boas histórias de Jesus, o melhor fica no final. O melhor está no final. Toda boa história é assim, com Jesus não é diferente. E no final do texto que nós lemos, você percebe que as pessoas que conheciam aquele homem, que antes era cego, começavam a perguntar umas para as outras: ei, esse aqui não é aquele homem que vivia pedindo esmolas dias atrás? Esse é o mesmo homem? Não é o mesmo homem? Uns diziam, é ele, outros diziam, não, não é ele, mas é muito parecido com ele. Até que ele mesmo disse, sou eu mesmo, gente, sou eu. Eu acho o máximo que essa era uma pequena cidade. Nós vivemos numa cidade não tão grande aqui, mas essa era uma pequena cidade, todos se conheciam. Numa cidade muito maior como essa que nós vivemos, já nós temos pessoas que conhecem umas às outras pelo nome. Nós temos o Rony aqui que eu falei de manhã, e o Rony, se você ainda não conhece o Rony, não te preocupa, ele já te conhece. O Rony conhece teu nome, o Rony conhece todo mundo dessa cidade. Mas sabe, numa cidade assim nós já conhecemos as pessoas pelos nomes. Imagina naquela cidade, naquele tempo. Mas em nenhum momento as pessoas chamam aquele homem pelo seu nome, porque além dele viver numa condição de cegueira, ele também era invisível para as pessoas. Quem vai se importar com um homem cego, com um pedinte? Nem sequer chamavam ele como era de costume na época. Quem sabe não dizer o nome de uma pessoa, mas chamar, olha, esse é o filho de fulano de tal. Era comum na época, mas nem isso. Apenas dizem, esse não é aquele homem que era cego e agora pode ver. O que está acontecendo? Isso não é possível. O que está acontecendo? Agora, depois da cura, eles começam a ficar em polvorosa. Nunca tinham dado atenção para aquele homem que pedia esmola, nunca tinham, quem sabe, estendido a sua mão, até que Jesus chegou, muda a sua vida, dá visão a ele, faz ver o que está à sua frente, e começa a perguntar, onde é que está o homem milagroso? Onde que está esse... E o homem só diz, eu não sei onde ele está. Mas como não sabe? Não é possível que você não sabe o que está acontecendo. O homem diz, olha, eu só sei que antes eu era cego, eu não o vi chegando, mas eu sei que eu ouvi a sua voz, e sabe, havia algo de confiável nela, havia algo de amorosa na voz dele, havia cuidado. Não era como a voz das outras pessoas que estão sempre ao meu redor, não era como a voz das pessoas da cidade, ou como qualquer outra voz que eu já ouvi. Era a voz de alguém que se importava comigo, era a voz de alguém que tinha amor comigo, era a voz de alguém que parou para me ajudar. Eu não o vi, mas a sua voz eu jamais esquecerei. Mas como que você foi curado? O que aconteceu? Eu só obedeci aquilo que ele me falou. Sabe, às vezes eu e você queremos enxergar aquilo que Deus está nos mandando fazer para então obedecer, mas nós precisamos ser um pouco mais como esse cego, que ele não via, ele não enxergou, mas apenas ao escutar a doce voz do Senhor Jesus dizendo, ei, vai e lava os teus olhos no tanque de Siloé e você vai ser curado, ele simplesmente foi. Em muitas coisas na nossa vida, Jesus não vai te mostrar, não vai te fazer ver. Muitos momentos na nossa vida, Deus apenas vai falar ao seu coração, falar ao teu ouvido e dizer, ei, essa é a direção. Mas Jesus, não é possível, isso não pode dar certo, essa é a direção. Mas Jesus, isso não é provável acontecer, essa é a visão que eu tenho para você. E se nós aprendermos a ser como esse homem, ao ouvir a voz de Jesus, tomar a decisão de obedecê-lo, nós vamos viver muito melhor. Quantas vezes nós queremos ver para obedecer? Aquele homem não viu, mas ouviu e obedeceu a voz de Jesus. E o passo dele de crer na voz de Jesus, e o nosso passo e o seu passo na direção de um tanque de Siloé, na direção de um compromisso real com Jesus, mesmo sem ver, é aquilo que nos fará viver o melhor de Deus para a nossa vida, é aquilo que nos fará ser cheios da visão de Deus para a nossa vida.
Sabe, nós estamos numa temporada e numa jornada de fé para sermos cheios de visão da presença de Deus. Eu não sei você, mas para 2025 eu quero ser cheio da visão dos céus para minha vida, ser cheio da visão dos céus para minha família, ser cheio da visão dos céus para os meus negócios, ser cheio da visão dos céus para as perguntas que eu não tive resposta. Em 2025, nós estamos começando esse ano, mas a pergunta é: como você vai participar disso? Como você vai se envolver na visão de Jesus? Qual vai ser a sua decisão hoje? Eu vou me envolver na visão de Jesus? Eu vou ouvir a sua voz? Eu vou permitir e dar lugar à obediência na minha vida? Sabe, nessa noite, eu quero orar por pessoas que querem decidir: Jesus, eu não sei o que é, eu não preciso enxergar, apenas ouvir a tua voz, apenas ouvir a visão que tu tens para mim, e eu vou aceitar, eu vou obedecer, e eu vou me jogar nos teus braços. Eu gostaria de te convidar a ficar em pé comigo nessa noite. Eu quero orar por você. Eu quero orar por todas essas pessoas que querem decidir nessa noite: Jesus, eu preciso ser cheio da visão dos céus para a minha vida. Eu preciso ser cheio da visão do céu para os meus negócios. Eu preciso ser cheio da visão do céu para a minha família, para os meus novos empreendimentos, para o meu casamento que está à frente, para as decisões que eu preciso tomar. Eu quero orar por você nessa noite. Eu gostaria de te convidar a fechar os teus olhos. Nós vamos orar, e eu quero orar por você. E se essa mensagem, quem sabe é para você, é a mensagem que está tocando no teu coração, é o mesmo Deus que está falando no teu coração, quero te convidar, enquanto nós oramos, coloca uma das tuas mãos sobre o teu peito, apenas como um sinal para Jesus, dizendo: Jesus, eu sou essa pessoa, eu quero aprender a ser obediente, sem enxergar absolutamente nada, eu quero ser cheio de visão, como os discípulos foram, como aquele homem foi. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, diante de Ti, Tu vês todos esses corações quebrantados, essas pessoas, esses irmãos e irmãs, filhos e filhas Teus, rendidos diante de Ti, Senhor, apenas com um pedido: Deus, nos enche de visão do céu, nos enche da Tua visão, cura a nossa vista espiritual, cura os nossos olhos, Senhor. Nós queremos que a nossa visão esteja conectada com a Tua visão no céu, porque assim saberemos que alcançaremos muito mais do que alcançaríamos sozinho. Pai, une a nossa visão à Tua, em nome de Jesus. Cura, Senhor Jesus, toda cegueira, cura, Senhor Jesus, nos tira de todo lugar que não permite que enxerguemos o melhor da vida que o Senhor tem para nós. Pai, cura as coisas que estão guardadas no armário da nossa alma, nos tira desse lugar de miséria, Senhor, que nos atrapalha, nos impede de caminhar na Tua direção, nos impede de tomar um compromisso, de assinar um contrato contigo, Senhor, de vida. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, Senhor, enche o nosso coração da visão do céu, em nome de Jesus. A igreja diz, sabe, igreja, deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos cantar antes de nós continuarmos. Nós vamos fazer mais uma oração. Eu quero fazer mais uma oração nessa noite. E essa oração é por aquelas pessoas que precisam entregar a sua vida para Jesus, ou fazer a sua paz com Deus. Mas antes disso, nós vamos cantar com a equipe de louvor e adoração, porque o louvor e adoração na nossa vida, para nós, é como um selo do céu na decisão que nós acabamos de tomar. Sabe, é como o selo real de um rei, é como o carimbo do cartório dizendo: pronto, é oficial na minha vida, essa é a minha decisão. Por isso eu quero te animar nesse momento, enquanto a equipe canta, que você possa adorar o Senhor, e use essa adoração como um selo. Cante essas palavras como uma declaração, dizer: Jesus, sela na minha vida aquilo que eu acabo de decidir. Vamos, igreja, vamos adorar o Senhor, vamos. Teu amor não me deixa, meu coração, eu vou te entregar. Quero esse amor, mais que tudo, Deus, tudo te dou. Teu amor não me deixa,
você acaba de selar uma decisão de se entregar à visão de Jesus para a tua vida, para a tua família, para os teus negócios. Os próximos dias serão dias de decisão, mas sabe, quando nós temos uma visão, quando nós conseguimos olhar para a direção que nós estamos indo, fica fácil saber o que é sim e saber o que é não, fica fácil tomar as decisões, fica mais fácil tomar as decisões, amém? Mas sabe, eu não quero encerrar essa reunião de maneira nenhuma sem dar oportunidade àquelas pessoas que precisam dizer sim para Jesus. Quem sabe é a primeira vez que você vai fazer isso, mas a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9 e 10, que se com a nossa boca nós confessarmos que Jesus é o nosso Senhor e crermos no nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. A Bíblia não coloca outras coisas no meio disso, é apenas crer que Jesus é o nosso Senhor, é o dono dos nossos dias, é a direção da nossa vida. E quando nós declaramos isso com a nossa boca, quando nós cremos nisso com o nosso coração, nós estamos dizendo: Jesus, pode entrar na minha vida, pode fazer morada em mim, eu estou pronto para uma nova vida em Ti. Por isso, eu quero pedir, te convidar a que todos nós possamos fechar os nossos olhos, apenas para que a pessoa ao seu lado possa ter um momento de individualidade, um momento a sós com Deus. E ao eu contar 3, se essa for a tua decisão de entregar a tua vida para Jesus, ou quem sabe fazer a tua paz com Deus, você de olhos fechados mesmo, possa colocar uma das suas mãos no céu, apenas para que eu possa orar por você, para eu possa saber quem é você. Eu quero orar por você daqui onde eu estou. Número 1, Jesus te ama, Ele se entregou no teu lugar, Ele está pronto para uma vida nova. Número 2, Ele está aqui diante de você, assim como esteve diante daquele homem. E número 3, se essa é a sua decisão, coloca bem alto uma das suas mãos no ar. Eu quero orar por você, amém, amém. Eu estou vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, amém, amém. Pode baixar a sua mão, eu quero orar por você. Eu quero te convidar a fazer essa oração comigo, a repetir as minhas palavras depois de mim, porque essa é a oração que vai selar a tua decisão com Cristo hoje. Mas nós vamos fazer isso juntos, em família. Nós somos uma família e nós queremos te impulsionar e te levar mais perto da presença de Jesus. Por isso diga assim comigo, vamos dizer todos juntos, igreja: Senhor Jesus, nessa noite eu decido entregar a minha vida nas tuas mãos. Nessa noite eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Acessa o meu coração, acessa a minha vida e me torna um filho ou uma filha, em nome de Jesus, amém. E a igreja celebra a decisão de pelo menos 8 vidas que se entregaram a Jesus hoje, aleluia, amém. Sabe, essas palmas é por você, para você que tomou essa decisão hoje. Essa é a decisão que muda tudo na sua história, é a decisão que mudou tudo na minha história. Tem mais vidas que foram transformadas por essa decisão aqui, tem mais pessoas que mudaram a vida através dessa decisão. Sabe, nós queremos fazer família contigo, nós queremos te acompanhar e te ajudar nos seus primeiros passos da fé. Por isso aí na sua cadeira tem um cartão escrito Conexão, e atrás dele uma das opções é: eu decidi seguir a Jesus. Nós amaríamos que você pudesse colocar o seu nome, o seu telefone, o seu WhatsApp e marcar essa opção e colocar numa das urnas transparentes que nós temos ali à saída, porque nós amaríamos poder conectar com você, te contatar e te ajudar nos próximos passos da sua caminhada. Não há nada mais lindo do que a decisão de seguir a Jesus. Nós estamos felizes por você, por isso nós queremos te honrar com o melhor aplauso que nós podemos dar, porque essa decisão muda todas as coisas para você, muda todas as coisas para a família de Deus, amém, aleluia, amém.